Muito bem, estamos de volta. É sempre bom. E estava com saudade de estar aqui com vocês. É verdade, é verdade. Tá certo, foi bom lá, viu? Foi bom. Essa manhã nós vamos começar a estudar as cartas de Paulo aos Coríntios. E eu tenho lido e tenho estudado, e eu vou dizer para vocês que tem lições maravilhosas para nós, pessoalmente e como igreja. E nós vamos ficar nestas duas cartas durante este ano. Então, se você quiser acompanhar, quiser ler, quiser estudar as duas cartas aos Coríntios, você vai poder também tirar as suas conclusões. Nós já falamos um pouco sobre esse estudo. Nós vimos o trabalho de Paulo em Corinto, quando estudamos o capítulo 18 de Atos. Nós vimos que Paulo usou, quando chegou nessa cidade, a sua estratégia típica de começar uma igreja. Ele foi, primeiro, para a sinagoga, para proclamar, para compartilhar o evangelho com os seus compatriotas, os judeus. Mas em Corinto, especificamente, ele sofreu uma oposição maior do que em outras cidades. De fato, essa oposição foi tão forte que no verso 6 de Atos 18, ele disse: vocês são responsáveis pela sua própria destruição. E ele está falando isso para os judeus. Eu sou inocente. De agora em diante eu vou pregar aos gentios. E nesse momento, naquela época, nós vimos que ele ficou desencorajado, né, por ele, tanto que no verso 9 e 10 do mesmo capítulo, Deus teve que falar com ele numa visão, dizendo: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois eu estou com você e ninguém vai atacar você, nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Deus, é claro, sabia que havia ali muitas pessoas dessa cidade encharcada de pecado que responderiam à pregação de Paulo. Então, Deus o encorajou a continuar, a seguir e em frente. E Paulo continuou compartilhando com persistência o evangelho. E como resultado, uma igreja foi plantada naquela cidade que era saturada de pecado. Então, nesse ponto, depois dessa retrospectiva, eu quero destacar um valor fundamental que nós temos sobre o ensino da igreja. Nós temos que entender que crescimento, desenvolvimento da igreja é algo que leva tempo. É algo que exige persistência. Não é fácil. A maior parte do crescimento da igreja não é resultado de um seminário de 3 dias sobre crescimento, mas é resultado de nós continuarmos persistentemente compartilhando o evangelho, fielmente, mesmo quando nós enfrentamos rejeição. Então nós precisamos estar atentos ao que nós queremos como igreja para o futuro. Não simplesmente nos satisfazermos com as atividades que temos junto, mas cumprirmos com a missão que Deus nos deu de espalhar o seu evangelho. Albert Einstein disse certa vez, quando foi perguntado sobre as suas muitas realizações, ele disse: não é que eu seja tão inteligente, é apenas que eu permaneço com os problemas mais tempo. Einstein sabia, e ele atribuiu as suas realizações não ao seu próprio brilhantismo, mas sim à persistência. E é assim que acontece com o crescimento saudável e duradouro da igreja. Assim como Paulo diz em Gálatas 6:9,
não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção, se não desistirmos. Depois de 18 meses, 1 ano e meio, com uma igreja saudável, crescendo ali em Corinto, Paulo seguiu sua viagem. Ele partiu levando Áquila e Priscila e continuou seu trabalho missionário, viajando pelas regiões da Galácia, estabelecendo igrejas. Algum tempo mais tarde, Paulo conta que ele ouviu alguns comentários, algumas notícias da família de uma pessoa chamada Cloé, ou que a gente não sabe exatamente se é homem ou mulher, de que a igreja em Corinto estava com problemas. Então ele escreveu de volta para aquela igreja, mas eu tenho que salientar aqui que as coisas que ele escreveu nestas cartas foram escritas para nós também. Então Paulo diz no versículo 2 do capítulo 1 de 1 Coríntios, e se você já abriu a sua Bíblia e encontrou, você pode acompanhar comigo. Ele diz que ele está escrevendo para todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E isso é importante notar, porque a partir de agora nós vamos olhar para esta carta como se ela tivesse escrito para nós, para a nossa igreja. Eu quero dizer assim, uma das razões pelas quais Deus inspirou Paulo para escrever estas cartas aos Coríntios é porque ele sabia que nós estaríamos enfrentando as mesmas tentações, os mesmos desafios que a igreja de Corinto estava enfrentando. 1 Coríntios é uma das cartas mais longas de Paulo registradas no Novo Testamento. Mas o que torna a carta particularmente interessante é que ela foi escrita por uma igreja que era conhecida por ser espiritualmente imatura. Paulo trata nessa carta com muitos problemas difíceis que fazem parte do nosso dia a dia. Ele ajuda essa igreja como lidar com uma falta geral de piedade. Já a segunda carta que nós temos no Novo Testamento, chamada 2 Coríntios, eu digo isso porque existe uma dúvida sobre quantas cartas Paulo escreveu aos Coríntios. Provavelmente 4. E estas duas estão registradas e são essas duas que nós vamos estudar. 2 Coríntios, que foi escrita alguns anos depois da primeira carta, tem um tom bem diferente. Ela demonstra que essa igreja, inicialmente imatura, cresceu muito na sua fé e provavelmente levou a sério as instruções de Paulo. Então, a mensagem destas cartas se concentra no que nós somos chamados a ser como povo de Deus, como igreja de Deus. E eu espero realmente que durante estes estudos nós sejamos desafiados a crescer na nossa fé, na nossa vida cristã, juntos com a igreja de Corinto. Então, vamos orar e depois nós vamos cavar um pouco nessa fascinante passagem que nós temos para estudar hoje de manhã. Pai amado, nós queremos te agradecer mais uma vez, porque com liberdade podemos abrir a tua palavra, ouvir a tua voz, e nós te pedimos agora, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações com aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Toma conta dos nossos corações, tira qualquer distúrbio, qualquer distração e que nós estejamos atentos ao teu recado. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Primeiro eu quero começar chamando a sua atenção para esse ponto. Como povo de Deus, nós devemos viver em família. Corinto era um caldeirão cultural. Ele era caracterizado por uma diversidade muito grande de riquezas, de religiões, de padrões morais. Nos dias de Paulo, os romanos fizeram de Corinto a capital da atual Grécia.
daquilo que nós conhecemos como a Grécia. Era uma cidade grande, com muitas pessoas ricas. E a prosperidade da cidade conduziu essa cidade para corrupção. Corrupção de todos os aspectos. A adoração a ídolos era muito grande, muito conhecida ali. Na verdade, havia mais de 12 templos pagãos em Corinto. Corinto era famosa no mundo antigo pela sua imoralidade. Para chamar outra pessoa de pecadora, bastava chamar de Coríntia. Eu vou precisar tomar muito cuidado. Essa cultura antiga também negava os absolutos morais e enfatizava completamente os direitos pessoais. Algo muito semelhante ao que nós estamos vendo hoje na nossa realidade cultural. A primeira carta aos Coríntios é especialmente prática para nós hoje, porque ela foi escrita para os cristãos que viviam numa sociedade pluralista, que rejeitava os valores divinos. Como é que os crentes em Corinto poderiam viver neste contexto altamente imoral? Paulo começa a sua carta lembrando de quem eles eram, da sua identidade em Cristo, filhos de Deus, como nós vimos com o Rogério há 2 semanas. Veja o verso 2 novamente. Paulo diz que ele estava escrevendo à igreja de Deus em Corinto. Ele diz que eles são povo de Deus. Então, como se isso não fosse um apelo claro para a piedade, ele continua e ele diz assim: aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês que foram chamados por Deus para ser seu povo santo. A palavra santo aqui significa estar completamente separado de qualquer coisa maligna. Era difícil ser santo, piedoso em Corinto. Mas como filhos de Deus, membros do corpo de Deus, do povo de Deus, era exatamente isso o chamado de Deus. E era o que ele esperava de cada um deles, e ele espera de cada um de nós. No seu livro O Povo de Deus, Igreja, Bruce Shelley escreve: esse chamado é o núcleo do conceito do Novo Testamento sobre igreja. É uma ideia interessante porque a palavra eclésia vem do grego, a palavra igreja vem do grego eclésia. A eclésia, então, é a assembleia ou congregação chamada para reunir-se. A igreja é mais do que uma agremiação. Umas pessoas que se decidem voluntariamente reunir-se. Ela é, na verdade, uma congregação. Pessoas que foram chamadas pela palavra para reunir-se em volta da palavra. Nesse sentido, Deus vem primeiro. O seu chamado precede a assembleia. O corpo se reúne para ouvir a voz de Deus e não para partilhar os seus pensamentos e as suas opiniões. Esse chamado divino é para uma vida santa, como nós vemos em Timóteo e em Tessalonicenses, que nos separa do mundo e nos torna santos em caráter e em conduta. 3 lições importantes vêm deste chamado. Esse chamado especial para ser povo de Deus. Primeiro, que se a igreja é chamada por Deus, ela deve estar junta. Ela deve reunir-se para Deus. A palavra de Deus
é um convite aos pecadores e aos solitários para deixarem o mundo e encontrarem não apenas perdão, mas também comunidade nele. Ele nos chama do nosso isolamento para nos unirmos a um povo que se reúne para louvar, cuidar e alcançar. Essa é a principal razão bíblica para a adoração comunitária que nós fazemos nesse momento de culto. Nós não frequentamos a igreja para nos distrair. Nós vamos à reunião da igreja para dar expressão visível e audível daquilo que nós somos, membros de um corpo único, especial, separados do mundo, o povo de Deus. A segunda lição é que se a igreja é chamada pela palavra de Deus, a Bíblia então tem um lugar prioritário, central nas reuniões do seu povo. Nós aprendemos sobre a necessidade de salvação, descobrindo o caminho da santidade, diante da pregação e do ensino da Escritura. E a terceira lição é que o chamado de Deus deve destruir a nossa complacência espiritual, a nossa preguiça. Os santos jamais chegam ao término. Eles nunca chegam lá, enquanto estiverem aqui. A igreja está sempre a caminho. Então nós não podemos sentar e dizer, pronto, alcancei. A atitude de Paulo é o nosso modelo aqui. Ele diz, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Deus, Ele chama o seu povo, Ele chama você para fazer parte deste povo, para que você se torne mais semelhante a Cristo e sirva ao reino de uma maneira mais abnegada, mais comprometida. Pois o prêmio celestial para qual Deus nos chama é Cristo, e nada menos do que isso. Então, a carta aos Coríntios é especialmente relevante para nós também, porque hoje o certo e o errado não são mais determinados pelos padrões morais ou bíblicos, mas pelos direitos pessoais. E esse é um momento extremamente desafiador para se ter qualquer tipo de padrão moral, e você sabe disso. Toda vez que você diz que crê em alguma coisa, você é confrontado. Muitos na sociedade esperam que nós ficamos de bem com qualquer coisa, ou com toda coisa, independente do que a Bíblia diz. E nós precisamos entender que não interessa o que nós dizemos. O que interessa é o que a Bíblia está escrito. Os padrões da sociedade mudam rapidamente. E existe cada vez mais pressão para que a gente aceite qualquer coisa que alguém queira fazer. Tudo é válido, desde que faça bem para mim, a menos que isso prejudique a outra pessoa. Isso vai contra o que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Segundo ele, nós devemos viver piedosamente, independentemente da pressão da sociedade. Tudo isso que nós estamos falando aqui serve para mostrar que o povo de Deus precisa estar próximo de Deus. Nós precisamos aprender de Deus, especialmente quando nós estamos vivendo numa cultura que nega o certo e o errado e adota uma mentalidade do vale tudo. É fácil, quando nós lidamos com essa realidade, de cair na armadilha de se concentrar no que está acontecendo ao seu redor e encontrar respostas que amenizem a nossa convicção, ou nos tornem céticos
daquilo que o Evangelho pode fazer. Mas não é isso, não é aí que Paulo começa. Veja o verso 3 de 1 Coríntios. Ele diz assim: confiem, recebam a graça e a paz de Deus. Paulo está encorajando os crentes de Corinto, e a nós também, a confiarmos na graça e na paz de Deus. É fácil a gente ficar desanimado. É fácil a gente achar que não dá para fazer nada e nós não temos como combater toda essa cultura. Mas enquanto existe muita coisa ruim acontecendo ao nosso redor, Deus está ativo e tão próximo como sempre esteve. Paulo começa incentivando os coríntios e a nós a nos concentrarmos em Deus, o nosso Pai, e em Jesus Cristo. Nós devemos viver como uma família de filhos de Deus, que tem consciência da sua identidade em Cristo. Isso nos leva ao segundo ponto, que Paulo vai gastar uma boa parte deste seu primeiro capítulo aqui para falar. Como povo de Deus, nós devemos viver em harmonia. É interessante que Paulo diz que a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons espirituais. Veja os versos 4 a 7. Ele vai dizer assim: sempre agradeço a meu Deus por vocês e pela graça que eles lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão e em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai ver isso ao longo dos nossos estudos dos próximos capítulos, mas a igreja em Corinto tinha todos os dons espirituais conhecidos ou imagináveis: sabedoria, conhecimento, fé, cura, profecia, discernimento e assim por diante. Mas por causa de um pequeno problema, algo que eles não tinham, tudo isso não significava nada, ou não produzia nada. E eu estou falando aqui da sua falta de harmonia, ou de unidade, como está em outras versões. Eles eram uma igreja que estava se dividindo em facções, em partidos. Veja o verso 10 do capítulo 1, ele diz assim: irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e em propósito. A palavra divisões que Paulo está usando aqui, literalmente significa um tecido rasgado. Isso foi o que aconteceu com o doce Espírito Santo na igreja de Corinto. O tecido da unidade tinha sido rasgado. As coisas estavam tão ruins que Paulo vai dedicar 4 capítulos da sua carta para tratar dessa questão. Essa palavra unidos vem de uma palavra que foi usada para descrever o conserto de uma rede de pesca rasgada. Mas também é um termo médico que pode ser usado para descrever quando um médico restaura um osso que está quebrado, para que ele se cure. Em suma, é um termo de cura, de restauração. A ideia é pegar algo que está quebrado e curá-lo, restaurá-lo. Paulo sabia que ali em Corinto e aqui entre nós havia alguns relacionamentos que estavam quebrados e precisavam ser
curados. A união precisava ser restaurada no pensamento e no propósito. Estudando essa ideia, Israel Belo de Azevedo escreve assim: em Corinto, muitos não entendiam a natureza social da igreja. Por essa razão, Paulo vai usar a imagem do corpo, que é essencialmente social, para identificar a vida em comunidade. Nós precisamos aprender a desprivatizar a igreja em duas dimensões. A primeira é que temos que assumir, de uma vez por todas, que a igreja é plural e nunca singular. A segunda é que temos de deixar de lado a preservação extremada da privacidade. Muitas vezes nós nos escondemos atrás dessa defesa para esconder o nosso desinteresse pelos outros. Nós devemos lembrar que poderá chegar o dia em que nós sejamos vítimas desse desinteresse. Os que querem ficar sozinhos não podem reclamar do anonimato. Fausto Vasconcelos, um amigo, quando era pastor da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, contou que ele estava num funeral em que participaram a viúva, ele e a esposa, e mais ninguém da igreja. O falecido não era conhecido. Ele entrava no salão diretamente do seu carro, sem falar com ninguém, e saía do modo como entrava. Ninguém o conhecia. Pastor Israel diz que quem quer ser conhecido na igreja precisa frequentar os lugares onde as pessoas estão na informalidade. Pode ser o salão de festas, o hall na entrada e na saída e até o banheiro. E eu quero acrescentar, chegue mais cedo. Converse com as pessoas. Desça no intervalo para tomar um café. Demore para ir embora. Gaste tempo conversando com as pessoas. Somente desse modo você será conhecido e conhecerá os outros. A igreja é uma comunidade e não uma individualidade. A natureza da igreja é comunitária, porque nós não somos nada sozinhos. Portanto, a harmonia é vital para a vida na comunidade. Sem isso, nós somos impotentes como igreja. A unidade de pensamento e de propósito é preciosa e precisa ser buscada e protegida. A igreja em Corinto, como qualquer outra igreja, tinha a sua cota de brigas, de discussões típicas. Onde houver duas pessoas, haverá 3 opiniões. Sempre. Mas o seu principal problema era o fato de ter se deixado dividir em várias facções, pequenos partidos, ou panelinhas, ou cultos às personalidades, ou até mesmo a gente podia chamar de fã-clubes. Cada um centrado em torno de um personagem, de um determinado líder da igreja. Em essência, eles pararam de se concentrar na mensagem simples do Evangelho de Jesus Cristo e começaram a se concentrar no mensageiro. Um grupo se formou em torno de Paulo. Você pode ler aí os textos até o verso 18. Eles estavam dizendo assim: eu sigo Paulo. Paulo arrasa. Muito provavelmente essas pessoas estavam dizendo que eles eram os membros fundadores da igreja em Corinto. Pessoas que viam Paulo como seu pai espiritual, o seu mentor. Ele era o primeiro pastor, ele tinha sido aquele que organizou a igreja, e eles se reuniam em torno da memória dele. Mas aí um outro grupo veio e disse assim: eu sigo Apolo. Apolo é o cara.
Nós sabemos, por outros textos, que Apolo era um comunicador incrivelmente talentoso, que começou a ensinar depois que Paulo foi embora. Muitos se tornaram seguidores de Jesus por causa do testemunho e da pregação de Apolo. Atos 18 diz que Apolo tinha um conhecimento profundo das Escrituras e ele falava com grande fervor. Ele falava corajosamente e as pessoas eram atraídas para ele. Então, com certeza, isso levou pessoas a dizer algo assim como: nós preferimos muito mais ouvir Apolo do que Paulo. O Apolo faz as Escrituras se tornarem vivas. Nós ficamos comovidos com o seu calor, com a sua sensibilidade, com o seu carisma, o seu senso de humor, quando ele ensina. Apolo é o homem. Aí houve aqueles que diziam que seguiam Pedro. Estes eram provavelmente os tradicionalistas da igreja. Aqueles que tinham as suas profundas raízes judaicas. Eles provavelmente não estavam muito confortáveis com os crentes gentios que tinham se juntado à igreja e que prestavam pouca atenção ou nenhuma atenção às tradições e os costumes judaicos. Talvez eles tenham seguido Pedro porque sabiam que ele era um dos 12 originais que Jesus escolheu. E Pedro pregou no Pentecostes. Ele começou a igreja. Ele ajudou a plantar o evangelho. Então ele era o homem. E aí o grupo final seguia Jesus. Ah, você vai dizer até que enfim alguém tem um pouco de maturidade, de perspectiva correta aqui. É disso que nós temos que nos fixar, seguir a Jesus. Mas na realidade, na igreja de Corinto, esse era o grupo mais perigoso de todos. Porque, na verdade, eles estavam afirmando que eles eram mais espirituais do que os demais. Eles eram os elitistas espirituais. Eles estavam dizendo que eles não precisavam se submeter à autoridade espiritual humana, como Paulo, Apolo, Pedro ou qualquer outro. Eles tinham a ligação direta. Eles podiam apenas ouvir Jesus. E eles eram tão facciosos, tão briguentos, quanto os outros 3 partidos. Provavelmente ainda mais, porque eles não estavam realmente focados em Jesus. Eles estavam se concentrando na sua própria santidade. Paulo estava dizendo aos coríntios e a nós que eles precisavam acabar com estas facções e se unir em torno do Evangelho de Cristo. Ele pergunta ali no verso 13: acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Então, isso quer dizer, eles precisavam voltar a manter Jesus e a sua cruz no centro. Eles não estavam mais orientados e concentrados na cruz. E essa é a lição principal que eu quero que a gente tire hoje. Preste atenção. Se as nossas vidas, se a nossa igreja alguma vez parar de se concentrar na mensagem da cruz, nós vamos estar perdidos. Se nós olharmos para qualquer outra coisa, nós vamos deixar de ser povo de Deus. Em 1914, pouco tempo depois do naufrágio do Titanic, o Congresso americano convocou uma audiência para discutir o que é que tinha acontecido numa outra tragédia náutica. Em janeiro daquele ano, num tempo de névoa muito forte na costa da Virgínia, o navio a vapor Monroe foi atingido pelo navio mercantil Nantucket e afundou. 41 marinheiros perderam a vida nas águas geladas do Atlântico. Durante o interrogatório, eles descobriram que o capitão da Monroe navegava com uma bússola pessoal, que
se desviava da bússola magnética padrão. Ele nunca tinha corrigido isso. Isso levou ao acidente. Essa história, essa tragédia, ilustra a consequência da falta de orientação correta. A lição para nós é que nós precisamos nos certificar constantemente que a nossa igreja, a nossa vida, esteja orientada para a cruz. Deixa eu colocar desse jeito. Jesus é o norte magnético desta igreja. E Paulo lembrou aos coríntios desse valor essencial, quando ele diz no verso 17: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Para terminar esse primeiro estudo, eu gostaria de dar para você um momento de reflexão. Eu queria que você pensasse com você mesmo sobre o que Paulo está nos ensinando nesse texto. Será que existe alguém na nossa igreja com quem você tenha um relacionamento que precisa ser consertado? Pense nisso. Existe alguma conversa que você precisa ter para resgatar a harmonia uns com os outros? Então, meu irmão, tome a iniciativa. Não acredite naquela ideia de que o tempo conserta tudo. Não é verdade. Vá e converse com alguém que você imagina que precisa restaurar a harmonia. Mas uma segunda questão que eu quero fazer você pensar: a cruz é central na sua vida? Você já tomou a decisão de colocar a sua vida diretamente focada na cruz? E deixar que Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida? E depois disso, você está concentrado em proclamar para os outros essa mensagem simples? Se nós acreditamos que o poder de mudar um coração, de transformar uma vida, é o poder do Evangelho, então nós vamos pregá-lo o tempo todo. Nós não vamos vir aqui apenas ouvir alguém falar no domingo de manhã. Nós vamos contar essa mensagem simples para a nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, sobre Jesus. E nós vamos convidá-los a se reunir como igreja, uma família de discípulos que ama Jesus, para adorar a Jesus, para aprender sobre Jesus, para que nós possamos sair daqui em nome de Jesus. Nós somos chamados para ser povo de Deus e vivermos em harmonia em Cristo. Será que você consegue se comprometer com isso hoje? Se você ainda não tem esse relacionamento pessoal com Jesus Cristo, hoje é o dia. Será que você deseja convidar Jesus para ser o seu Senhor e Salvador? Faça isso. Não há truque. Não há questões para serem resolvidas. Basta um convite. Mas se você já está seguindo a Deus, mas não está fazendo isso tão de perto quanto você deveria, você consegue hoje se comprometer a segui-lo mais de perto, para estar mais próximo do nosso Senhor? Eu quero deixar alguns instantes para você conversar com Deus agora.
Pai Santo e amado, eu quero te agradecer, porque o Senhor sempre está disposto aos nossos retornos. O Senhor está nos aguardando quando dizemos e confessamos que somos pecadores. O Senhor deseja nos limpar e nos fazer seus filhos. E depois, a cada dia, o Senhor está sempre pronto a restaurar a nossa vida, a cuidar de nós quando falhamos e a nos ajudar a ser mais parecidos, semelhantes a Jesus Cristo. Por isso nós te pedimos agora, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, mostrando com quem precisamos conversar. Mostra também, Pai, aonde temos que corrigir o nosso caminho. E que a carta aos Coríntios possa ser um alerta do Senhor para as nossas vidas. Toma conta desta igreja, Pai, tua igreja, para que estejamos atentos sempre à unidade e à harmonia que o Senhor deseja de nós. E que sejamos instrumentos fiéis nas tuas mãos. Fica com cada um aqui durante esta semana e ajuda-nos a cumprir a missão que o Senhor tem para nós hoje. Por isso, eu oro como Paulo, para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe você durante esta semana e que seja uma semana útil para o reino. Amém?